Olá, meu nome é Max. Sou um fracote de oração, em processo de recuperação. Eu cochilo quando oro. Meus pensamentos vão e vão de novo. As distrações se multiplicam como pernilongos em uma noite de verão. Se o déficit de atenção se aplicar à oração, então eu tenho esse transtorno. Quando oro, penso nas várias atividades que tenho de fazer. Esqueço a única coisa a que me propus: orar. Algumas pessoas se destacam na oração. Elas inspiram o céu e expiram Deus. São como soldados da intercessão. Preferem orar a dormir. Por que eu durmo quando oro? Elas fazem parte da AGO, Associação dos Gigantes da Oração. Já eu sou um membro de carteirinha do FAO, Fracotes Anônimos da Oração. Você se identifica? Não é que não oramos, todos nós oramos um pouco. Oramos sobre travesseiros molhados de lágrimas. Oramos em grandes pregações, oramos ao observar o voo dos pássaros. Oramos ao citar antigos louvores. Oramos para ficar calmos, centrados, para ter a solução. Oramos quando o nódulo é diagnosticado como maligno, quando o dinheiro acaba antes do fim do mês, quando o bebê chutou dentro da barriga. Todos nós oramos, um pouco. Mas não gostaríamos de orar mais? Melhor? Com mais profundidade, intensidade, fervor, fé ou paixão? Temos, no entanto, filhos para alimentar, contas a pagar, prazos a cumprir. O calendário salta em cima de nossas boas intenções como um tigre sobre um coelho. Queremos orar, mas quando? Queremos orar, mas por quê? Melhor admitir logo. Orações são singulares, peculiares. Falar para o espaço, elevar palavras ao céu. Não conseguimos sequer fazer a empresa de TV a cabo nos atender. Deus vai nos atender? O médico está muito ocupado e Deus não está? E temos um inconstante histórico de oração, expectativas e pedidos não atendidos. Mal podemos ajoelhar-nos sobre a cicatriz de nossos joelhos. Para algumas pessoas, Deus é o maior destruidor de corações. Por que continuar jogando as moedas dos pedidos em um silencioso poço dos desejos? Ele me abandonou uma vez, mas não duas. Ah, o enigma peculiar da oração. Não somos os primeiros a nos esforçar para entendê-lo. A lista de inscrições para a disciplina Introdução à Oração contém alguns nomes conhecidos. Os apóstolos João, Tiago, André e Pedro. Quando um dos discípulos de Jesus pediu: Senhor, ensina-nos a orar, nenhum deles fez objeção. Nenhum foi embora dizendo: Ei, já sei o que é oração. Os primeiros discípulos de Jesus precisaram de orientação para orar. Na verdade, as únicas instruções que pediram foram sobre oração. Eles poderiam ter pedido ajuda em relação às várias questões: multiplicar pães, elaborar um discurso, acalmar uma tempestade. Embora Jesus tivesse ressuscitado os mortos, seus discípulos nunca lhe pediram uma aula de como esvaziar um cemitério, mas queriam isto: Senhor, ensina-nos a orar. Será que o interesse deles teve algo a ver com as promessas de cair o queixo e de arregalar os olhos que Jesus atribuiu à oração? Peçam e lhes será dado. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus nunca atribuiu tal poder a outros esforços. Planejem e lhes será dado. Vocês terão tudo pelo que trabalharem. Essas palavras não estão na Bíblia, mas estas sim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Jesus fez promessas maravilhosas em relação à oração e foi um exemplo convincente de oração. Jesus orava antes das refeições, orava pelas crianças, pelos doentes, orava com gratidão, orava com lágrimas nos olhos. Ele havia feito os planetas e formado as estrelas, e mesmo assim orava. Ele é o Senhor dos anjos e o comandante dos exércitos celestiais. Contudo, ainda assim orava.
Ele é coigual a Deus, a representação exata do santo. E, no entanto, se dedicava à oração. Ele orava no deserto, no cemitério, no jardim. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Este diálogo deve ter sido comum entre seus amigos. Alguém viu Jesus? Ah, você sabe, está fazendo de sempre. Orando de novo? Sim, ele saiu ao amanhecer. Jesus até sumia por uma noite inteira em oração. Uma ocasião específica me vem à mente. Ele tinha acabado de vivenciar um dos dias mais estressantes de seu ministério. O dia começou com a notícia da morte de seu parente, João Batista. Jesus procurou retirar-se com os discípulos, porém uma multidão o seguiu. Embora enlutado, ele passou o dia ensinando e curando o povo. Quando Jesus tomou conhecimento de que a multidão não tinha nada para comer, multiplicou os pães de um cesto e alimentou o povo. Em um curto espaço de tempo, enfrentou a tristeza, o estresse, as exigências e as necessidades. Merecia uma boa noite de descanso. Todavia, quando enfim anoiteceu, ele pediu para os discípulos entrarem no barco. Ordenou que a multidão partisse e, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Pelo visto, foi a escolha certa. Desabou uma tempestade no mar da Galileia. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus subiu a montanha esgotado. Reapareceu revigorado. Quando chegou à água, não diminuiu o passo. Era como se a água fosse um gramado e a tempestade uma brisa de primavera. Você acha que os discípulos associaram a oração ao poder? Senhor, ensina-nos a orar dessa forma. Ensina-nos a encontrar forças na oração, a dissipar o medo em oração, a desafiar as tempestades em oração, a voltar da montanha de oração com a autoridade de um príncipe. E você? Os discípulos enfrentaram ondas brávias e um túmulo d'água. Você enfrenta clientes irritados, uma economia turbulenta, mares enfurecidos de estresse e desgosto? Senhor, ainda pedimos, ensina-nos a orar. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar-lhes a orar, ele deu-lhes uma oração, não uma palestra sobre oração, não a doutrina da oração. Deu-lhes uma oração concisa, repetível, de bolso. Você também precisa de uma oração assim? Parece-me que as orações da Bíblia podem ser condensadas em apenas uma. O resultado é uma oração de bolso, simples e fácil de lembrar. Pai, Tu és bom, preciso de ajuda, cura-me e perdoa-me. Eles precisam de ajuda. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Deixe que essa oração pontue seu dia. Quando iniciar amanhã, Pai, Tu és bom. Quando for para o trabalho ou caminhar pelos corredores da escola, Pai, preciso de ajuda. Enquanto espera na fila do mercado, Pai, eles precisam de ajuda. Tenha essa oração no bolso ao longo do dia. Quando convidamos Deus para nosso mundo, Ele entra e traz inúmeros presentes: alegria, paciência, resiliência. Acredite. As ansiedades surgem, mas não permanecem. Os medos afloram e depois desaparecem. Os arrependimentos pousam no para-brisa, mas então aparece o limpador da oração. O diabo ainda atira pedras de culpa em mim, porém, as entrego a Cristo. Estou completando 60 anos e, mesmo assim, me sinto cheio de energia. Estou mais feliz, mais saudável e mais esperançoso que nunca. As lutas surgem, sem dúvida, mas Deus também surge. A oração não é um privilégio só dos piedosos, não é uma arte para poucos escolhidos. A oração é simplesmente um diálogo sincero entre Deus e seus filhos. Minha amiga, meu amigo, Ele quer falar com você. Agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, Ele bate a porta. Abra! Dê-lhe as boas-vindas. Deixe que o diálogo comece.